Oi, gente, tudo bem? De novo, meu nome é Gabriela Codlin, eu sou parte do Safrinha Vestibulares, ajudando você a tirar aquele notão nos vestibulares e no Enem. E hoje eu vou dar aula de inglês. Vocês provavelmente já viram a aula do Vinícius, né, meu colega, e hoje vocês vão ver a minha. E a minha fala sobre as estratégias que você tem que ter para você resolver as questões de vestibulares de uma forma mais rápida, mais simples, sem gastar muito tempo. Então vamos lá? Melhor maneira de resolver os exercícios de vestibulares em inglês. Vamos lá? Então, a melhor estratégia seria seguir esses 4 passos aqui. Então, primeiro, a melhor coisa a fazer é, ao invés de ler aquele textão, porque eles sempre adoram colocar textos muito grandes para vocês lerem, né? Então, a melhor coisa para você fazer, não leia o texto primeiro. A primeira coisa que você faz é ler a pergunta proposta na questão. Geralmente uma pergunta bem curtinha, uma pergunta objetiva. Depois disso, você lê cada uma das alternativas. Após isso, você pega o texto e você faz o que a gente chama em inglês de skim. Você faz uma leitura por cima, uma leitura objetiva do texto. Você procura a palavra-chave que você encontrou nas alternativas e também na pergunta da questão, que se possam relacionar com esse texto. Depois disso, é interpretação. A interpretação é tudo. A gente vai fazer uns exercícios aqui para eu explicar melhor como é que se faz isso, tá bom? Uma observação. O texto inteiro, não leia. A maior parte dele não é necessária para a questão, tá bom, gente? Porque perde tempo de prova que você pode usar para outras matérias que você acha mais difícil, por exemplo, né? Vamos lá. Então, exercícios para treino, gente. Então, esse exercício é um exercício do Enem de 2019. Então, vamos lá. Então, ó, tá vendo? Texto grandão. Então, vamos primeiro ler a pergunta. Ao abordar o assunto obesidade em uma sessão de jornal, o autor. Agora vamos para as alternativas. Defende o consumo liberado de açúcar, aponta a gordura como grande vilão da saúde, demonstra acreditar que a obesidade não é preocupante e indica a necessidade de mais pesquisas sobre o assunto. E a E enfatiza a dedução de ingestão de calorias pelos americanos. Vamos lá, vamos começar. A letra A, falando de defender o consumo liberado de açúcar. Uma palavra-chave aqui que a gente pode encontrar é açúcar. Açúcar, em inglês, é sugar. Então, é S-U-G-A-R. S-U-G-A-R. Então, vamos lá, vamos encontrar as palavras sugar. Então, ó, eu percebi mais para o meio aqui do texto que ele está falando de açúcar. Quantidade de açúcar que as pessoas ingerem. Então, ele está falando aqui só sobre a quantidade de açúcar que as pessoas ingerem, mas ele não está defendendo nada. Então, a provavelmente não é essa. Vamos para B. Aponta a gordura como grande vilão da saúde. Então, vamos lá. Gordura. Gordura, em inglês, é fat. Então, olha, dando uma olhada aqui no texto, vocês dão aquele esquema que eu falei, não estou achando a palavra fat ou alguma coisa muito relacionada a isso. Então, vamos passar para C. Demonstra acreditar que a obesidade não é preocupante. Então, vamos ver aqui. A obesidade não é muito preocupante? Olha, tá falando aqui que, ó, in his recent piece, is obesity a disease? Então, provavelmente ele está falando que a obesidade é um assunto preocupante ou ele está falando sobre isso. Então, provavelmente, gente, não é a C. Vamos para D. Indica a necessidade de mais pesquisas sobre o assunto. Olha essa palavra, pesquisas. Aí a gente vai dar uma olhada aqui. Pesquisas pode ser, por exemplo, study, em inglês, entendeu? Vamos lá. Olha, já achei aqui. We need to continue to study the obesity epidemic to see what more can be done. Exatamente o que a Dei está falando. Ele está falando que é necessário ter mais pesquisa sobre o assunto para a gente poder decidir se é um real problema ou não. Então,
a resposta seria a letra D. Agora, o Enem 2017. Essa questão era de um texto publicitário. Então, vamos ler o texto publicitário porque ele é curtinho, né? Take your car just any place for an oil change and you may regret it down the road. Então, o que ele está falando aqui é que se você levar o seu carro para qualquer lugar, any place seria qualquer lugar, para troca de óleo ou qualquer outro problema, você pode se arrepender depois. Então, regret seria arrependimento. Então, o que ele está falando é, se você levar o seu carro para qualquer lugar, você vai se arrepender depois, né, gente? Então, vamos para a pergunta. Nesse texto publicitário, são utilizados recursos verbais e não verbais para transmitir a mensagem. Não verbal seria, por exemplo, a nossa imagem. Ao associar os termos any place e regret à imagem do texto, constata-se que o tema da propaganda é a importância da. Então, ele quer que você relacione a palavra any place, que seria qualquer lugar, e regret, que seria arrependimento. Foi o que eu falei. Então, o texto está falando aqui, se eu levar o meu carro para qualquer lugar, para fazer troca de óleo ou para qualquer outro problema, eu posso me arrepender depois. E por que eu vou me arrepender depois? Porque eu talvez não tenha pesquisado a respeito, porque eu não olhei em qual seria o melhor lugar para levar o meu carro. Então, olhando as alternativas, preservação do meio ambiente? Talvez não, né? Então, manutenção do motor? Ele não falou nada de manutenção do motor, né, gente? Agora, olha a C, escolha da empresa certa. Seria a C, né, gente? Porque, qualquer lugar, eu não tô levando o meu carro para qualquer lugar. Eu fiz as minhas pesquisas e eu tô levando o meu carro para o lugar certo para eu não ter esse arrependimento, esse regret que o assunto está falando. Então, a resposta é letra C. Agora vamos para a FUVEST. Essa questão foi da FUVEST feita do ano passado. Vamos lá. Tem 3 provérbios aqui. Vamos ler a pergunta primeiro. A alternativa que melhor expressa a ideia contida em cada um dos 3 provérbios, na ordem que aparecem, é... Vamos um provérbio de cada vez, né? Don't count your chickens before they lay eggs. Então, vamos lá. Chicken é galinha, egg é ovo, não é? Então, vamos lá. Don't count your chickens before they lay eggs. O que este provérbio está falando é que galinhas, quando elas botam os seus ovos, é com o intuito, é com o propósito, né, de criar vida, de criar outras galinhas, não é? Então, o provérbio está falando, não conte as suas galinhas antes delas botarem os seus ovos, porque quando vão botar, vai aumentar o número de galinhas. Então, é para não fazer, por exemplo, uma conclusão precipitada. Então, está falando de precipitação, não ser precipitado, né? Não fazer conclusões precipitadas. Então, tá falando que nem a B tá dizendo aqui, precipitação. Já dá para ver que vai ser a B, né, gente? Mas vamos fazer os outros para vocês não se confundirem, né? Então, provérbio 2. Don't bite the hand that feeds you. The hand that feeds you, por exemplo, indicando a pessoa que está te dando comida, a pessoa que te dá comida, né? É basicamente isso. Então, quando ele fala don't bite the hand that feeds you, ele está indicando que não é para maltratar a pessoa que te quer bem ou que te faz bem. Então, aí seria uma ingratidão, não é? Então, ele está falando para você não ser ingrato, para você apreciar o que a pessoa está fazendo por você. Que nem pai e mãe, né? Quando o seu pai ou a sua mãe te dão comida, te dão amor, é para você não ser ingrato a isso. Então, está falando de ingratidão. Aí a terceira. Every cloud has a silver lining. Então, gente, eu não sei se vocês já perceberam quando vocês olham para o céu, mas, por exemplo, quando tem uma nuvem, cloud seria nuvem. Quando tem uma nuvem por cima do sol, por exemplo, não tem uma luz que faz um contorno na nuvem? Esse contorno de luz em volta da nuvem se chama silver lining. Então, quando a gente fala de silver lining, é como se fosse uma indicação de que tem algo bom atrás de algo ruim.
Então, essa nuvem seria o algo ruim que está acontecendo na sua vida e o sol seria o algo bom. Então, essa linha, esse contorno de luz em volta da nuvem seria a indicação de que tem algo bom por trás do ruim. Então, isso indicaria a esperança de que tem este algo bom por trás. Então, o 1 seria a indicação de precipitação, o 2 seria a indicação de ingratidão e o 3 seria a indicação de esperança. Assim, a resposta é a B. Agora vamos para o NESP de 2020. Um cartoon agora. Então, para o cartunista, a diferença entre estar ou não estar de dieta limita-se a um sentimento de... quais são os sentimentos que ele está listando aqui? Culpa, euforia, tristeza, vazio e insatisfação. Ou satisfação, perdão, gente, satisfação. Culpa, euforia, tristeza, vazio e satisfação. Então, olha, vamos pensar em 2 momentos diferentes aqui. Esse cartão está mostrando 2 momentos diferentes. O momento em que a pessoa não está de dieta e uma pessoa que está em dieta, que está indicado pelo me on a diet. Eu sem dieta e eu com a dieta. Então, a pessoa que não está de dieta, ela está comendo. A pessoa que está de dieta, ela continua comendo, porém tem uma diferença. A pessoa que está de dieta e está comendo tem o pensamento de que ela não deveria estar comendo aquilo, que está indicado pela frase I should not be eating this. Eu não deveria estar comendo isso. Então, essa pessoa está sentindo o quê? Ela continua comendo, mas ela sente o quê quando ela come? Culpa, né, gente? Que nem quando você entra, todo mundo sente culpa por comer quando tá de dieta, né? Eu pelo menos sinto. Então, seria um sentimento de culpa. Então, a resposta é a resposta A. Agora, a FUVEST de 2018. Esses são 2 exercícios, gente. Um texto grandão com 2 exercícios referentes a esse texto. Então, vamos para o primeiro exercício aqui. No texto, um exemplo associado ao fato de algoritmos estarem por toda parte é. Então, esse texto está falando de algoritmos, é um texto do The Economist, que é uma revista super importante internacional, e está falando sobre algoritmos em relação à economia. Então, vamos lá. No texto, um exemplo associado ao fato de algoritmos estarem por toda parte é: letra A, o cartão de crédito, letra B, o livre mercado, letra C, a dieta, letra D, o jogo de xadrez e letra E, o comércio eletrônico. Então, olhando o primeiro parágrafo, ele está falando sobre que algoritmos estão em toda parte. Dando uma olhada por cima, que nem aquele esquema que eu falei, ele está falando de mercado, no mercado econômico, ele está falando sobre a internet, sobre o que os algoritmos fazem na internet, sobre comerciais que eles mandam na internet para você ver, para você poder comprar os produtos que eles estão comercializando. Então, o que ele está falando aqui? Ele não está falando de cartão de crédito, porque você não viu a palavra credit card, que seria cartão de crédito. Ele não está falando sobre o livre mercado, nem de dieta. Você não vê a palavra dieta em nenhum lugar aqui. Nem de jogo de xadrez. Ele está falando sobre o comércio eletrônico, sobre como esses algoritmos influenciam no comércio atual. Então, a resposta seria a resposta E, comércio eletrônico. Agora, no 90, aqui, nesse segundo exercício. Segundo o texto, a execução de um algoritmo consiste em um processo que... Vamos ler as alternativas. Letra A. Prevê a memorização de tabelas e fórmulas. Letra B. Envolve mecanismos de seleção e detecção de erros. Letra C. Se apoia em um número infinito de etapas. Letra D. É incompatível com análises subjetivas e imprecisas. Letra E. Alterna níveis altos e baixos de esforço intelectual. Então, vamos lá. Então, ele está falando sobre a execução de um algoritmo. Então, como a gente já leu o primeiro parágrafo, vamos ver o segundo parágrafo, que o primeiro já não tem muito a ver, né? Então, ele está falando sobre o papel de um algoritmo dentro da internet e dentro do mercado.
Então, se você olhar lá embaixo, você vai ver umas frases estão em inglês que indicam subjetividade. Então, instruções subjetivas. Então, instruções subjetivas de, por exemplo, como fazer uma receita, que não são de exatidões, porque o parágrafo inteiro, olhando por cima, ele está falando sobre exatidão, que o algoritmo trabalha com exatidões. Então, quando você dá uma instrução subjetiva, uma instrução que não tem valores exatos envolvidos, o algoritmo não consegue captar aquilo, ele não consegue fazer aquilo. Então, seria o quê? Olhando as alternativas, seria a letra D. É incompatível com análises subjetivas e imprecisas, sendo a resposta D correta. Beleza, gente? Então é isso. Se precisarem de alguma coisa, coloquem nos comentários. Dá um like, dá um follow aqui, né? Segue nosso canal, que tem vários vídeos aí. Tem o vídeo do Vinícius, que também fala sobre sobre inglês, sobre aulas de inglês, sobre como usar isso nos vestibulares. E é isso, gente. Não esqueçam desse mecanismo que eu ensinei para vocês. Se tem texto grande, leia a pergunta primeiro, depois leia as alternativas e façam aquela associação de palavra-chave com o texto e dão aquele skim que eu falei, que é só uma leitura por cima. Não é necessário ler o texto inteiro, porque só gasta tempo. É isso. Muito obrigada, gente.